A intenção hoje é a gente discutir uma situação especial com relação ao linfonodo sentinela positivo, que seria a extensão extranodal, né, no linfonodo sentinela metastático, né? Ou seja, quando eu tenho linfonodo positivo, mas além dele ser positivo, carinhosamente o patologista acha uma extensão extranodal. Então, qual o significado disso, né, para o nosso dia a dia? Qual o impacto no tratamento? Qual a visão nossa como mastologista? Qual a visão do Daniel como radioterapeuta, né, para a gente tentar discutir, porque isso não é tão incomum. Então, invariavelmente, isso aí vai aparecer no nosso dia a dia, né? E não estou conseguindo passar. Foi? Foi. Foi, passou. Tá. Bom, então, fazendo um breve... uma breve volta aqui no passado, a gente, por quase um século, a gente fazia o tratamento do câncer de mama baseado na extensão de tratamento da nossa cirurgia, né? Então, por um século, a gente indicava mastectomia radical a Halsted a qualquer paciente, a qualquer estadiamento com o diagnóstico de câncer de mama. Por quê? Porque a gente acreditava que o tratamento da doença locorregional, com disseminação, a doença locorregional com uma disseminação linfática e a ressecção local agressiva do tumor poderia controlar essa doença. Então, a ressecção em bloco de mama e cadeia linfonodal seria o tratamento padrão para esses pacientes, para tentar fazer o controle da doença, né? Mas, com o passar do tempo, a gente percebeu que houve uma mudança de paradigma, né? E essas duas figuras, Bernard Fischer e Humberto Veronese, né, com estudos, né, clínicos grandes, randomizados, mudaram esse conceito, né, de tratamento da doença do câncer de mama, e a gente acaba saindo daquele conceito de tratamento da doença locorregional extensa para um tratamento baseado em uma doença que inicialmente já é sistêmica, né? Embora a doença sistêmica possa permanecer subclínica, mas desde o início a doença, o câncer de mama, ele deve ser tratado como uma doença sistêmica. E a biologia do tumor, então, seria o maior determinante de risco de uma recidiva locorregional e recidiva de doença. Então, passamos de um tratamento focado na extensão local da doença, né? Saímos de um Halsted para uma cirurgia menos mutiladora, uma cirurgia menos extensa, uma cirurgia poupadora, né, de tecidos, até chegarmos no que a gente tem hoje de padrão, que seria a cirurgia conservadora da mama, sempre que possível. Obviamente que nem sempre é possível, por conta de doença multicêntrica, e a gente não consegue preservar a mama e acabamos ainda fazendo mastectomia, mas hoje fazemos mastectomias extremamente conservadoras, com preservação de pele, mamilo e areola. E na axila, essa evolução também foi bem pertinente, né? O primeiro a fazer o linfonodo sentinela foi o Dr. Craig, né? David Craig, em 1993, fez o primeiro linfonodo sentinela em paciente portadora de câncer de mama, e depois vieram os estudos clínicos para validação, né, capitaneado pelo Dr. Armando Juliano, a partir de 1995, e então, a partir daí, a paciente com axila clinicamente negativa era uma paciente candidata ao linfonodo sentinela, e caso o linfonodo sentinela negativo, essa paciente não iria ser submetida a uma dissecção axilar.
Então, passamos de um tratamento axilar extenso, né, de uma linfadenectomia radical, para uma linfadenectomia altamente seletiva, realizando a biópsia do linfonodo sentinela e evitando o esvaziamento axilar e evitando as morbidades. Então, paciente com axila clinicamente negativa, que anteriormente, como um todo, era tratado por linfadenectomia axilar completa, paciente com axila clinicamente negativa, então passou a ser tratada com a pesquisa do linfonodo sentinela isolado. Caso esse linfonodo sentinela seja negativo, essa axila é preservada e nada mais é feito. E o responsável por essa evolução do tratamento na axila para uma cirurgia menos conservadora, inclusive nas pacientes que fazem o linfonodo sentinela e que, por um acaso, tenha doença nessa axila, e a gente tentar ainda ser mais... tentar preservar essa axila, mesmo em axila positiva, foi esse estudo vovozinho aqui, desde 1900, que iniciou em 1971, né? É um estudo que tem 25 anos de follow-up. E por que ele é um estudo importante? Porque ele simplesmente ele conseguiu mostrar a progressão natural da doença axilar, né? E suas possíveis consequências clínicas de não tratar a axila. Como? Ele, dentro desse trabalho, ele avaliou as pacientes com axila clinicamente negativas e ele separou em 3 grupos, né? Um grupo fez mastectomia e tratou a axila com esvaziamento. Um outro grupo fez mastectomia e tratou a axila com radioterapia, e o outro grupo apenas fez mastectomia e não fez nada em axila. E, como é de 71, essa mastectomia dele era a Halsted. Bom, então, as pacientes com axila clinicamente negativas, né, que fizeram mastectomia e esvaziamento, essas pacientes, no esvaziamento, foi encontrado 40% de axila positiva. Ou seja, e esse é o padrão que a gente tem, e outros estudos mostraram isso, né? Então, cerca de 40% daquelas pacientes que nós consideramos axila clinicamente negativas vão ter doença na axila, certo? Então, no grupo da mastectomia, que não fez nem radioterapia, nem esvaziamento axilar, era para se esperar uma taxa de recidiva próximo disso, né, em cerca de 40%, mas apenas 18,6% das pacientes tiveram recidivo em axila. E nós entendemos que, logicamente, não foi só isso de paciente que ficou com doença na axila, foi o dobro disso, né? E o principal de tudo, em 25 anos, né, mostra que você esvaziar, fazer radioterapia ou simplesmente não tratar essa axila nesse cenário de axila clinicamente negativa, não tem diferença em sobrevida global. E olha que, nesse trabalho com linha antigo, esses pacientes não tinham tratamento sistêmico. Então, foi um estudo muito interessante para que a gente pudesse entender a evolução natural da doença na axila e tentar selecionar aquele grupo de pacientes que poderiam se beneficiar da omissão de uma linfadenectomia axilar, mesmo com uma axila clínica, uma axila patologicamente positiva. Então, hoje, o que a gente tem, né? Quando nós nos deparamos com uma paciente com 1 a 2 linfonodos sentinelas positivos, né? Bom, quando a gente tem uma micrometástase, né, o 2301 foi muito pertinente em mostrar que tanto a dissecção, o grupo da paciente que fez a dissecção axilar, quanto aquelas pacientes que não fizeram dissecção axilar com linfonodo sentinela apresentando micrometástase, teve uma sobrevida livre de doença e sobrevida global semelhante. Sendo que nessas pacientes, além de cirurgia conservadora, também 10% das pacientes foram submetidas a mastectomia. Então, tanto pacientes com cirurgia conservadora ou pacientes submetidos a mastectomias,
a mastectomia, e com micrometástase em linfonodo sentinela, nesse cenário de axila clinicamente negativa, esses pacientes não teriam indicação de dissecção axilar, porque a sobrevida é a mesma, né? Não houve diferença em sobrevida livre de doença e sobrevida global nesses pacientes, você esvaziando ou não esvaziando. Então, e na macrometástase, né? O estudo que veio responder isso para a gente foi o ACOSOG Z0011, né? Que é dentro dos critérios de eleição, as pacientes eram T1, T2, N0, mulheres elegíveis para cirurgia conservadora, pacientes com 1 a 2 linfonodos positivos. Todas as pacientes tiveram que ter margens livres e foram submetidas à radioterapia da mama e tratamento sistêmico, porém sem quimioterapia neoadjuvante, né? Então, as pacientes que eram submetidas à quimioterapia neoadjuvante não entravam no critério de eleição do COSOG. E esse estudo ele teve uma atualização, então foi uma atualização importante porque ele teve uma crítica a respeito do número de pacientes com receptor hormonal positivo. Então, 5 anos de follow-up seria um follow-up curto para as pacientes com receptor hormonal positivo, que a gente sabe que acabam recidivando mais tardiamente, né? Desde a avaliação de 5 anos, o ACOSOG ele foi também mostrou muito bem que a sobrevida livre de doença, sobrevida global em pacientes que faz o linfonodo sentinela sem fazer o esvaziamento, sem fazer a radioterapia específica da axila, vão tão bem quanto aqueles pacientes que fizeram a dissecção axilar. E em 10 anos isso também foi real, e ele demonstrou que apenas uma recorrência nodal foi observada em pacientes do grupo da biópsia de linfonodo sentinela entre 5 em 10 anos, ou seja, uma taxa de recorrência nodal muito baixa. Então, a sobrevida global entre a dissecção axilar e o linfonodo sentinela foi semelhante, sobrevida livre de doença também não houve diferença estatisticamente significativa que fosse contra, né, o estudo. Então, a cirurgia também não teve um efeito significativo na sobrevida global em relação ao status do receptor hormonal, ou seja, não é porque os pacientes os tumores eram receptores hormonais que tiveram uma pior sobrevida, que tiveram um pior sobrevida livre de doença. Então, essa avaliação em 10 anos também demonstrou segurança neste cenário de pacientes com tumores luminais. O outro estudo então, só trouxe esse artigo para a gente tentar entender o impacto disso, né, na vida, né, no nosso dia a dia clínico, né, de decisão de tratamento. Depois, né, o impacto do ACOSOG, né, Z11, no tratamento da axila das nossas pacientes. Esse é um trabalho da Mônica Moro, do Memorial, mostrando que ela avaliou 793 pacientes, né, que tiveram linfonodo sentinela positivo e preenchiam o critério do Z11. A sobrevida livre de eventos em 5 anos foi de 93%, né, nas pacientes que não tiveram esvaziamento e tiveram 1 a 2 linfonodos positivos. Não houveram recorrências axilares isoladas, e a taxa cumulativa em 5 anos de recidiva loco-regional e recidiva à distância foi de 0,7%, né? E, para a gente ter uma noção do impacto, 84% dessas pacientes fizeram apenas o linfonodo sentinela. Antes do ACOSOG, 100% dessas pacientes iriam para o esvaziamento axilar. Então, depois do ACOSOG, apenas 16% das pacientes com linfonodo sentinela positivo que preenchiam o critério do Z11 foram para o esvaziamento axilar. Então, é uma redução de tratamento cirúrgico na axila muito importante, uma preservação que a gente
precisa avaliar nas nossas pacientes, porque a gente sabe a morbidade que essas pacientes adquirem com o esvaziamento axilar. Bom, o Amaros foi um outro estudo que nos ajudou com relação à avaliação dessas pacientes com 1 a 2 linfonodos sentinelas positivos, né? A gente entende que é um estudo que também quis ver o papel da dissecção axilar versus a não dissecção axilar, e sim a radioterapia da axila nesses pacientes com axila comprovadamente positiva. E o objetivo dele foi comprovar a equivalência, né, do controle loco-regional e reduzir a morbidade com a radioterapia. O dado interessante do Amaros é que 18% das pacientes foram submetidas à mastectomia, diferente do Acozol, que todas as pacientes eram submetidas à cirurgia conservadora. E o resultado foi que não houve diferença nenhuma entre os braços em você fazer a dissecção axilar ou a radioterapia. Porém, houve um impacto importante na morbidade do paciente. As pacientes que foram submetidas do braço da radioterapia tiveram a metade de morbidade do risco de linfedema em relação aos pacientes que esvaziaram a axila, né? Então, a dissecção axilar e radioterapia axilar após linfonodo sentinela positivo promove um comparável controle regional para os pacientes que são T1, T2 e N0, né, axila clinicamente negativa. A radioterapia axilar, ela diminui notavelmente a morbidade dessas pacientes, sendo uma alternativa, então, à dissecção axilar em pacientes com linfonodo positivo, mas que não se encaixam totalmente nos critérios do Z11. Por exemplo, pacientes que foram submetidas à mastectomia e têm 1 a 2 linfonodos positivos, então, essa paciente se encaixa no Amaros, né? O outro estudo também é até bem parecido com o Amaros, né, um percentual também parecido de pacientes que foram submetidos a mastectomia, 16%, né, das pacientes no Otoazol foram submetidas a mastectomia. O Otoazol é um estudo húngaro que avaliou 2.106 pacientes com tumores menores que 3 centímetros de axila clinicamente negativa. E eles randomizaram para esvaziamento axilar versus radioterapia, assim como o Amaros. E a radioterapia não foi inferior ao esvaziamento axilar, mostrando uma sobrevida livre de doença e sobrevida global também semelhante, sem diferença estatisticamente significativa, né, entre os dois braços, entre você esvaziar ou irradiar essas pacientes, né? Agora, o que chama atenção dentro desses dados, né, desses estudos, percebam que a taxa de recidiva nodal é muito baixa, né? 1,5 no Z11, 1,8 no Amaros, 1,7 no Otozol, mas percebam a percentual de doença residual que foi visto no grupo que fez a dissecção axilar, né? Que foi o parâmetro. No Acozol, 27%, no Amaros, 33%, no Otozol, 38% de doença que fica na axila. Então, é aquela doença que fica para trás, que a gente imaginaria que teria um impacto na recidiva nodal e que não teve, né? As taxas de falha nodal, elas não diferiram das pacientes tratadas com esvaziamento axilar, mesmo com um percentual de doença residual importante. Então, finalmente chegando com o que a gente queria comentar a respeito desse critério selecionado, né? Dessa situação selecionada. E o linfonodo sentinela que tem um comprometimento extranodal. Qual seria o significado disso, né? De que forma poderíamos interpretar, como devemos tratar com relação ao nosso planejamento cirúrgico, radioterápico? Bom, então, a extensão extranodal ou a extensão extracapsular, ele não é um achado incomum,
né? A literatura mostra para a gente que a incidência pode variar entre 21% e 57% em pacientes com 1 a 3 linfonodos positivos, ou seja, não é tão incomum. A presença, né, dessa extensão extracapsular tem sido um preditor de envolvimento de linfonodos não sentinela. Por isso que, quando a gente tem uma descrição da patologia de presença de extensão extranodal, a gente para interpretar e tenta tratar da melhor forma possível aquilo. Por causa desse risco, por causa do extravasamento da extensão extracapsular ser um preditor de um envolvimento maior, né, de doença na axila. A gente sabe que o comprometimento extracapsular, né, do linfonodo sentinela está relacionado com uma incidência de linfonodos não sentinelas positivos comprometidos entre 60% e 80% dos casos. Então, é alta a incidência de outros linfonodos axilares quando a gente tem um linfonodo sentinela positivo e com comprometimento extracapsular. E está associado também ao maior risco de doença NI2, ou seja, mais de 4 linfonodos. Então, além de ter doença a mais, é doença de alta carga, né? Então, a dissecção axilar ainda é o tratamento padrão para essa paciente. Então, quando a gente se depara com uma paciente axila clinicamente negativa e a gente faz o linfonodo sentinela, tem um linfonodo positivo, porém, existe um comprometimento extracapsular, eu preciso dissecar essa paciente por esse alto risco de doença na axila que eu estou provavelmente deixando. Qual o problema que a gente tem de informação com relação aos estudos? Tanto na COSOG Z0011 e no Amaros, a extensão extracapsular grosseira foi indicação de esvaziamento axilar. Então, ok. Então, quando tinha doença grosseira com extravasamento extracapsular, essa paciente saía do estudo e a gente entende que essa paciente tem que fazer a linfadenectomia. O problema é, quando eu tenho uma extensão extracapsular microscópica, né, na doença nodal, o que fazer? Porque o efeito do extravasamento, da extensão extracapsular microscópica na recorrência nodal, ela não foi avaliada em nenhum desses estudos, né? A gente sabe que ela existiu, mas ela não foi estudada. Então, a gente não tem dados sobre isso. Mas o que seria, então, essa extensão extracapsular, né? A extensão extracapsular é o comprometimento. Quando a gente tem um comprometimento do linfonodo e ele progride, atravessa a cápsula e se aloja no tecido adiposo perinodal. Então, esse é um extravasamento extracapsular, né? Então, patologicamente, o que o patologista diz para a gente quando existe uma extensão extracapsular microscópica é isso aqui que a gente tem. Então, e qual seria o significado disso, né? A gente acredita que, com os dados que a gente tem de estudos anteriores, né, e praticamente todos retrospectivos, né, que essa extensão extracapsular ela está associada a um pior prognóstico, né? Essa análise, né, de uma revisão sistemática e uma meta-análise exploratória do grupo da Itália, pessoal de Verona, eles tentaram avaliar, né, qual o significado desse pior prognóstico da extensão extranodal no linfonodo sentinela positivo. Então, entre 624 pacientes, 163 tinham extensão extracapsular e 461 não tinha extensão extracapsular, né? E com um follow-up médio de 58 meses. E o que eles encontraram nessa revisão? Eles encontraram uma associação positiva, né, da extensão extranodal com um alto risco de mortalidade e de recorrência também. Então, corroborando aquele significado de pior prognóstico dessas pacientes que apresentam a extensão extracapsular. Mas, antigamente, a gente, antes da era Z11,
a presença da extensão extracapsular não tinha um significado muito importante para a gente. Por quê? Porque o linfonodo sentinela positivo que a gente fazia, que vinha positivo, era indicação de dissecção axilar. Então, a gente não preocupava em o que fazer, e não se preocupava muito com qual o significado disso no nosso planejamento, na nossa extensão de tratamento loco-regional. Mas depois do Z11, onde a gente consegue omitir o esvaziamento axilar em pacientes com 1 a 2 linfonodos positivos, veio à tona, né, essa interpretação desse significado. E agora, né? Eu tenho um linfonodo sentinela positivo, eu não teria indicação de esvaziar, mas veio uma extensão extracapsular, e será que eu preciso esvaziar essa axila? Qual o significado disso, né? O que a gente entende da extensão extracapsular? A gente entende que ela está relacionada com uma maior carga de doença na axila, né? Isso é fato, né? Os estudos mostram que o número médio de linfonodos não sentinelas é mais do que o dobro daquelas pacientes que não têm a extensão o comprometimento extracapsular, né? O extravasamento extracapsular. Então, com certeza, essas pacientes têm uma doença na axila diferente daquelas pacientes que não têm esse achado patológico. Esse estudo pessoal do MD Anderson, né, com 509 pacientes com linfonodo sentinela positivo que foram submetidas ao esvaziamento axilar, eles tentaram incorporar a avaliação da extensão extracapsular a um nomograma para tentar predizer a probabilidade de metástase em linfonodos não sentinelas. E a extensão, eles encontraram que a extensão extracapsular foi um importante preditor de linfonodos não sentinela positivos, né? Então, corroborando já com os dados que a gente já tinha, que esse achado patológico ele está correlacionado com uma alta carga de doença na axila quando comparado com aquelas pacientes que não têm a extensão extracapsular. E, bom, mas qual seria, então, o significado, né, da extensão extracapsular, né, no linfonodo sentinela com relação ao tamanho, né, dessa extensão extracapsular? O pessoal do Memorial também tentou correlacionar o extravasamento extracapsular no linfonodo sentinela com a carga de doença na axila. Todos eram pacientes que preenchiam o critério do Z11 e eles fizeram, então, uma análise prospectiva do banco de dados, né, das pacientes tratadas com câncer de mama no serviço deles de 2006 a 2013. Né? Eles utilizaram um cutoff de 2 milímetros por conta, foi totalmente aleatório. Foi um cutoff porque já se utiliza isso para a gente diferenciar entre uma doença microscópica e uma doença macroscópica. Então, eles dividiram entre uma extensão extracapsular menor ou igual a 2 milímetros e maior que 2 milímetros, para tentar entender qual o impacto disso, né, desse tamanho de extensão extracapsular na carga de doença na axila. Tá? Então, o que eles encontraram? Quando você tem uma extensão extracapsular, né, no linfonodo sentinela positivo, você tem uma chance muito maior, que era o que a gente já sabia, né, de ter outros linfonodos não sentinelas positivos. Né? E aqui ele correlaciona com a axila N2, aquilo que a gente comentou anteriormente. Né? Esses pacientes que têm essa extensão extracapsular, elas têm um maior comprometimento de mais de 3 linfonodos positivos na axila, né? Depois que faz o esvaziamento, que a gente percebe isso. E quando a gente vai ver com relação ao tamanho dessa extensão extracapsular, as pacientes que têm uma extensão extracapsular maior que 2 milímetros, 1/3 dessas pacientes tem axila N2 que foi deixada, que foi vista no esvaziamento.
né? Então, a extensão extracapsular maior que 2 milímetros, ele foi um forte preditor de alta carga de doença axilar, porém o risco dessa recorrência nodal, de uma recorrência nodal, é bem menor do que a incidência de doença deixada nos linfonodos não sentinela. Foi encontrado também nesse estudo que 30% dos linfonodos sentinelas positivos tinham um componente, né, de extensão extracapsular. Então, fazendo com que a gente entenda que isso não é tão incomum, a gente vai se deparar em vários momentos com essa situação. E as características desfavoráveis que foram relacionadas à extensão extracapsular foram tumores maiores, né, tumores T2, a partir de 3, 4 centímetros, tumores multifocais e a presença da invasão linfovascular. Então, estes dados, né, desse estudo, eles sugerem que a extensão extracapsular maior que 2 milímetros pode ser uma indicação de um esvaziamento axilar ou de uma radioterapia linfonodal no cenário Z11, que é o que a gente hoje tenta entender e o que a gente hoje vive, né? Hoje, sempre que possível, sempre que as pacientes se encontrarem dentro, preencherem os critérios elegíveis para o Z11, a gente vai utilizá-lo. Então, mas se depois, na patologia, a gente tiver uma extensão extracapsular, como a gente raciocina? Então, foi um estudo que ajudou a gente a raciocinar, principalmente com relação à extensão. Quando a gente tem mais de 2 milímetros, a gente fica um pouco mais tendencioso em complementar o tratamento dessa axila e não apenas fazer o linfonodo sentinela e mais nada, né? Então, aí seria discutir um esvaziamento axilar ou uma radioterapia linfonodal. Então, hoje é o que a gente tenta fazer para essas pacientes, né? Mas essa extensão extracapsular microscópica está associada a altas taxas de recorrência regional, comparado com as pacientes sem uma extensão extracapsular microscópica? Ou seja, será que existe esse impacto importante de uma recorrência regional caso não faça nada nessa paciente, nem esvaziamento axilar, nem radioterapia? A Andrea Barros, junto com a Mônica Moro, do pessoal do Memório também, fez, na verdade, elas colocam como o único estudo que elas têm conhecimento que avaliou dessa forma, né, esse achado patológico. Então, elas estudaram 685 pacientes com 1 a 2 linfonodos positivos, com e sem a extensão extracapsular, e que foram tratadas apenas com a biópsia do linfonodo sentinela. Isso foi uma análise prospectiva de 2010 a 2017, e essas pacientes teriam que ter os critérios de elegibilidade para o Z11. Então, dentre as pacientes, né, que fizeram apenas o linfonodo sentinela, foram 685 pacientes, né? 210 tinham a extensão extracapsular e 475 não tinham extensão extracapsular, né? E a taxa de recorrência foi 0 naquelas pacientes com menos ou igual a 2 milímetros e apenas 3 recorrências nodais em pacientes que tinham mais de 2 milímetros de extensão de extravasamento extracapsular. Uma coisa para se chamar a atenção nesse estudo é a idade, né? São todos pacientes pós-menopausadas, tumores, a maioria tumor luminal, mas aqui a gente tenta até entender a justificativa. Esses pacientes teriam que estar no critério do Z11, então ela não tinha que ter quimioterapia neoadjuvante. A gente sabe que hoje
as pacientes com triplo negativas, HER2 positivas, a grande maioria vai para a neoadjuvância, então fica difícil avaliar isso depois. A maioria das pacientes fizeram tratamento sistêmico com quimioterapia e endocrinoterapia. E um dado interessante é que no grupo das pacientes com a doença microscópica, com extensão extracapsular, tiveram radioterapia tanto de mama quanto de linfonodos. Foi avaliado também separadamente aquelas pacientes que fizeram radioterapia dentro do grupo das pacientes com a extensão extracapsular. As pacientes que fizeram radioterapia e aquelas que não fizeram radioterapia. Dentre os pacientes que tinham extensão extracapsular, 44% fez radioterapia, mas apesar disso não houve diferença estatística entre o desfecho final comparando radioterapia e aquelas que não fizeram radioterapia. O que ela teve de achado final, né? Que a taxa de recorrência nodal em 5 anos, de um modo geral, foi extremamente baixa, né? A taxa foi de 1,6% em 5 anos, naquelas pacientes que fizeram apenas a biópsia do linfonodo sentinela, que não fizeram o esvaziamento, e também não teve essa diferença entre aquelas que irradiaram ou que não irradiaram. E com relação à doença à distância e à doença local, também não foi diferente daquelas pacientes que fizeram a dissecção axilar. Então, de conclusões de estudo, a recorrência axilar em pacientes com 1 a 2 linfonodos sentinela positivos tratados apenas com a biópsia do linfonodo sentinela é baixa, menos de 2% em 5 anos. As pacientes com a extensão extracapsular microscópica tiveram baixas taxas de recorrência linfonodal comparado com aquelas sem esse achado patológico, mesmo na ausência de radioterapia axilar. E a presença de extensão extracapsular no linfonodo positivo não deveria ser considerado uma indicação de esvaziamento axilar de forma rotineira frente a esses resultados. Mas é um dos muitos fatores que deveriam ser considerados em determinar a melhor estratégia de tratamento loco-regional. Dentro das conclusões finais, o que a gente percebe, né? O que eu percebo? Inegável que a presença de uma extensão extracapsular no linfonodo sentinela positivo está relacionada com uma maior carga de doença axilar, isso é fato, e nas pacientes com extensão extracapsular com maior que 2 milímetros, se correlaciona com altas taxas de doença N2, ou seja, a doença extensa na axila que a gente está falando. Apesar disso, as baixas taxas de recidiva axilar em linfonodos sentinelas positivos nas pacientes, né, com Z11. Não há diferença nas taxas de recorrência à distância entre linfonodo sentinela positivo com ou sem a extensão extracapsular. E o tratamento da axila nas pacientes que preenchem o critério do Z11 com linfonodo sentinela positivo com uma extensão extracapsular não deveria ser indicado rotineiramente. A gente deveria pesar, além da presença desse achado, outros fatores desfavoráveis, né? Então, tentar correlacionar com idade, o subtipo tumoral, o tamanho do tumor em índex, ou seja, qual é o tamanho daquele tumor inicial daquela paciente, presença de multifocalidade, presença de invasão linfovascular e, como a gente percebeu nos estudos, o tamanho dessa extensão extranodal. É uma extensão maior que 2 milímetros, ou não, ou é menos que isso, para a gente tentar definir e entender qual o tipo de extensão de tratamento loco-regional seria o mais adequado para aquela determinada paciente. Pessoal, era isso. Vou deixar agora